pessoal! No vídeo de hoje a gente vai aprender alguns conceitos. O que é probiótico, parabiótico, psicobiótico e pós-bióticos. Bora lá? Bom, alguns desses conceitos vocês já devem ter ouvido, já sabem o que é, outros talvez vocês nunca tenham ouvido ou já ouviram, mas não sabem o que é exatamente. O intuito desse vídeo é explicar o que é cada um desses conceitos para vocês entenderem e saberem o que é. Então, vamos lá. A gente vai começar pelos probióticos, né? Eu acredito que todo mundo já saiba, já conheça. Tem vídeo aqui no canal, se você não sabe, para você assistir, né? E saber um pouco melhor sobre esses micro-organismos. E aqui a gente vai tratar mais dos conceitos desses elementos. Então, probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, vão conferir benefício ao hospedeiro. O hospedeiro, no caso, é o ser humano, é o indivíduo que vai estar tomando esses micro-organismos vivos. E aí, dentre os probióticos, a gente tem, então, bactérias, né? E a gente também tem alguns fungos, né, que são muito utilizados. Tem um aí muito famoso por ser utilizado no tratamento da diarreia. Ele é muito eficaz no tratamento da diarreia aguda, né? Então, eles são micro-organismos. Essas bactérias, elas devem habitar naturalmente o nosso trato gastrointestinal. Então, são bactérias que compõem naturalmente a nossa microbiota intestinal. A gente não pode dar uma bactéria que não pertence ao nosso trato gastrointestinal, porque a gente não saberia os efeitos, as consequências que ministrar uma bactéria diferente poderia causar. Então, todas elas são oriundas do nosso trato gastrointestinal, porque a gente só vai estar dando ali um reforço, então, de bactérias benéficas que têm efeito já conhecido no nosso trato gastrointestinal, né, para estar melhorando ali a funcionalidade, a barreira intestinal, a harmonia entre elas. O segundo termo que eu vou trazer são os psicobióticos. Os psicobióticos, eles são uma classe de probióticos que vão ter efeitos especificamente no eixo cérebro-intestino. Então, eles vão agir diretamente no nosso cérebro, né, ajudando a melhorar o funcionamento dessa conexão eixo cérebro-intestino. Então, eles são utilizados mais para doenças que têm relação ao comportamento, ao nosso humor, né? Então, eles são muito indicados para depressão, para tratar estresse, para tratar ansiedade. Lembrando, gente, que essas doenças psiquiátricas, elas vão ser diagnosticadas pelo médico e a gente pode ajudar no tratamento utilizando esses coadjuvantes. O nosso paciente, ele pode precisar de uso de medicamentos e aí é o médico quem vai estar definindo que tratamento vai traçar, né? A gente não tem esse poder nem de diagnosticar, nem de definir esse tipo de tratamento a nível medicamentoso, mas a gente pode auxiliar o nosso paciente com a alimentação e com a modulação da microbiota intestinal. Isso é a competência que nos cabe e a gente pode sim utilizar desse recurso para ajudar o nosso paciente a ter resultados mais efetivos. Então, só para dar esse recado, para reforçar essa informação, tá bom? Que ninguém vai estar aqui tratando depressão grave com probiótico apenas. Esse paciente precisa de um tratamento multidisciplinar, com médico, muitas vezes também com uma terapia com psicólogo, para poder resolver a questão que ele tem ali mais profundamente. Mas a gente pode ajudar na modulação da microbiota intestinal, sim, para melhorar então essa relação, essa conexão bioquímica de neurotransmissores, de hormônios e também do nosso sistema imunológico para que funcione de forma melhor essa conexão e esse paciente apresente melhoras com o tratamento como um todo, tá? O outro conceito que a gente tem é de parabióticos. O que é isso? São os probióticos atenuados. Então, são probióticos que vão passar por algum processamento no qual vai levar à morte da bactéria sem desintegrar as proteínas que estão presentes na membrana celular dessa bactéria. Então, alguns estudos mostraram que quando a gente dá uma bactéria atenuada, uma bactéria morta, mais
com a integridade da membrana celular, essas proteínas presentes na membrana celular dessa bactéria vão ter efeitos positivos sobre o nosso organismo, tanto quanto dar a bactéria viva. Então a ideia aí é utilizar essa intervenção principalmente em indivíduos que são imunodeprimidos, no qual dar a bactéria viva, o probiótico, pode não ser tão seguro. Então, dar essa bactéria atenuada é mais seguro do que a gente dar uma bactéria viva, que apesar delas serem natural do nosso trato gastrointestinal, se pode ocorrer de haver uma translocação dessa bactéria e causar uma infecção, porque ela tem que ficar do lúmen para a parte de fora do nosso intestino ali. Ela não pode entrar para o nosso corpo, porque ela vai ser considerada um organismo estranho, o nosso corpo não reconhece ela habitando dentro do nosso corpo. Então, a forma atenuada seria, então, mais segura, principalmente em alguns pacientes, né, que têm imunodepressão e que a gente poderia, então, estar utilizando esse recurso para estar ajudando esses pacientes, né, que a gente tem estudos em pacientes oncológicos, em pacientes com HIV, né, mostrando benefícios do uso do probiótico e por questão de segurança, a gente pode então estar dando a forma atenuada. Tem uma questão, o uso do paraprobiótico, ele é muito a nível de estudos científicos. A gente não tem produto no mercado que venda paraprobiótico atualmente. Pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha vendendo no mercado, né? Por conta até dessa facilidade de não precisar manter o micro-organismo vivo para conferir os benefícios, ele já está morto, mas a gente tem que manter ali a integridade da barreira da barreira celular, daquele micro-organismo, e mais seria, de certa forma, mais fácil, então, manter ali a garantia dos benefícios daquele produto. E a outra questão seria, então, poderíamos fazer isso em casa. Só que os métodos para atenuar, então, esse micro-organismo, a maioria deles a gente não tem como fazer em casa. Como, por exemplo, vários estudos mostram que o ultrassom é um método que a gente pode estar utilizando. Como que a gente vai, então, atenuar em casa via ultrassom? A gente poderia atenuar esses micro-organismos levando ao fogo, que também é um outro método. Então, aquecer ali, misturar, pegar um iogurte e aquecer. E aí tem a questão de a gente tem que estar na temperatura ideal para causar a morte da bactéria sem desnaturar a membrana celular dessa bactéria. Então é algo aí meio complicado a gente conseguir fazer a nível de casa, né, na nossa casa, e indicar isso para o paciente. Mas é um conceito muito interessante aí que a gente tem que saber e que eu acredito que mais para frente, né, no futuro não tão distante, a gente vai ter então, com o aumento dos volumes de estudos, né, das publicações sobre o tema, a gente vai acabar tendo aí a indústria correndo para esse lado. E o último conceito que a gente vai falar é o pós-biótico. O pós-biótico, ele seria então os metabólitos, né, o produto final da metabolização das bactérias. Então, como eu falei lá naquele primeiro vídeo, né, que a gente postou aqui no canal falando de microbiota, microbioma, né, dessa relação que tem da microbiota com o nosso corpo, o que acontece? Os cientistas já chegaram à conclusão de que o mais importante são os metabólitos produzidos pela microbiota, que é eles que vão se comunicar com o nosso corpo, que vão então estar ali apertando os botões corretos, vamos dizer assim, para que o nosso corpo funcione de forma adequada. Então esses metabólitos, eles se conectam a receptores que vão estimular a secreção de hormônios, de neurotransmissores, vão ativar, então, vias metabólicas, vão ativar cascatas do nosso sistema imune, vão ativar o nosso sistema imune, vão ter essa comunicação com o nosso corpo, falando o que ele tem que fazer. E aí, dependendo do metabólito que a gente produz, a gente vai ter efeitos para o bem ou a gente vai ter efeitos maléficos no nosso corpo, né? Que aí a gente tem ali o desenvolvimento de algumas doenças por conta dessa comunicação errada, né, desses metabólitos que não são benéficos para a nossa saúde. Então, os pós-bióticos seriam esses elementos.
Atualmente, né, a gente não tem, então, também no mercado, nada que a gente possa prescrever. A gente também não tem legislação sobre a prescrição desses metabólitos, então eu não sei se daqui a algum tempo, quando estiver mais consolidado na literatura a importância desses pós-bióticos, se nós nutricionistas vamos poder prescrever, porque aí vai depender da legislação que regulamenta, né, as prescrições dos suplementos pelos nutricionistas, se vamos poder ou não. Mas enquanto isso não acontece, a gente pode continuar prescrevendo pró-pré-simbiótico, tem também glutamina, né? A gente pode também aqui prescrever os psicobióticos, né? Que são uma classe aí dentro dos probióticos. Então a gente tem uma gama de opções, mas é importante a gente conhecer esses conceitos e saber que tem estudos sendo feitos com esses novos elementos, tentando então aprimorar, né, os resultados que a gente pode ter com a modulação da microbiota intestinal, ou fornecendo ali de cara o metabólito que ela produz, sem precisar então modular essa microbiota. Então a gente tem elementos novos que podem surgir no mercado para a gente utilizar, ou que talvez a gente não possa utilizar. E então é importante a gente estar por dentro, entender esses conceitos e saber que elementos são esses, né? Para a gente poder ter esse maior entendimento aí desse universo e não confundir também esses montes de conceitos, né? Esses variados conceitos. Porque no universo da microbiota intestinal, né, como eu falo, é um universo à parte, é um mundo novo, né, que a gente está explorando e que tem muito a ser explorado. Então a gente tem que saber os conceitos para a gente também, na hora que for ler um trabalho, para avaliar ali que bactéria posso dar para aquele meu paciente que tem um problema X, e se deparar com esses tipos de trabalho e entender do que eles se tratam. E saber, né, isso daqui eu não posso estar fazendo nesse momento, isso é mais a nível de ciência mesmo, né? Não estamos a nível de utilização em clínica e para a gente ter conhecimento. Então, o conhecimento ele é muito importante. Por isso que eu trago também esses conceitos para vocês saberem as diferenças entre esses conceitos e ficarem cada vez mais familiarizados com esse universo da modulação da microbiota intestinal e terem então um entendimento e poder, quando se deparar com um artigo que trate desse assunto, entender do que está se tratando aquele artigo, se vale a pena ler ou não naquele momento, porque tudo vai depender do que você está procurando ali, né, para responder a sua pergunta. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like de vocês aqui no vídeo, o canal tem aqui essa pegada de falar de microbiota intestinal, então tem vários vídeos bacanas aqui, leiam, assistam os vídeos, façam maratona, e é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like de vocês aqui no vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!